Fala, galerinha! Hoje estamos aqui para gravar um podcast novamente e hoje eu tenho um rapaz aqui, uma coisa muito maravilhosa aqui, que é o Sandesh, gente, é uma coisa muito boa aqui. Sandesh, se apresenta para a galera aí, fala um pouco de você, fica bem à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado, Juliano. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É bom estar aqui, bom estar conversando sobre os assuntos que eu dedico boa parte da minha vida nisso. Para mim é um prazer e uma honra receber teu convite. Eu sou astrólogo, trabalho com astrologia faz pouco mais de umas 2 décadas, um pouco mais de 20 anos. Eu, na verdade, comecei aprendendo o tarô, e as cartas de tarô que eu comecei aprendendo tinham umas figuras astrológicas, umas imagens astrológicas de planetas e de signos, e eu fui estudar um pouquinho de astrologia para poder ler melhor o tarô. E me apaixonei pela astrologia, fiquei encantado pela astrologia. E aí, então, o tarô ficou sempre ali um pouco de ator principal, virou um pouco coadjuvante dessa história, e aí eu comecei a me dedicar mais para astrologia. Eu tinha uma mãe que gostava muito desses assuntos e ela me levava para fazer os cursos, e depois pensei que isso ia ser um hobby. Isso começou a ocupar bastante espaço na minha vida, e até que virou minha vida profissional, e hoje é praticamente todo o meu tempo dedicado a isso. Nossa, Sandesh, que incrível. Antes de a gente aprofundar mais no podcast, eu quero te contar uma coisa, uma experiência pessoal, assim, muito bonita para mim, que foram dois momentos da minha vida, né? Um deles foi em que eu fui atendido por um iridólogo, não sei se tu conhece essa formação, enfim, eu não conhecia, achei um processo muito interessante, e quando eu sentei ali, né, é um médico, ele olha os teus olhos e tal, e ele me descreveu, assim, eu estava nu perante aquele ser. E houve um outro momento na minha vida também que isso aconteceu, que uma pessoa me conheceu mais do que eu mesmo, foi o momento em que eu fiz o mapa astral com você, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi um momento incrível, cara. Ah, que massa, que massa. Eu digo que eu fui vencido por esses instrumentos, porque, né, não precisava acreditar. Eu realmente não tinha ideia do que eles eram capazes, né? E quando a gente se expõe a um profissional, né, competente na iridologia, eu trabalho com os olhos, é lindo, né? Ou de astrologia, ou de tarô, ou de cabala, desenho humano, né? Quando a gente pega esses profissionais que têm essas ferramentas capazes de nos descrever, sempre acho que é muito mais fácil a gente caminhar quando tem um mapa, né? Hoje em dia, a Nossa. beleza dos GPS, a beleza, né, dos aplicativos que vão nos contando, olha, vira à direita, lá está engarrafado, vira à esquerda, lá está legal, lá está difícil, permite que a gente consiga até chegar numa cidade que a gente nunca foi e caminhar por ela sem se perder, né? Hoje em dia, tanta gente faz serviço de Uber até de outras cidades usando esses aplicativos. Então, assim, quando a gente encontra uma pessoa que a gente não conhece, que a gente nunca viu na frente, e tem um mapa dela, né, nos permite conversar, ouvir, falar e principalmente respeitar, né? Acho que quando a gente conhece o mapa de uma outra pessoa, o exercício de respeito é fantástico. Eu adoro fazer mapa de crianças para os pais conseguirem respeitar as diferenças de cada ser, e acho que também para a gente mesmo conseguir se respeitar. Eu digo que a astrologia não é um exercício de autotransformação, é um exercício de autoestima, né? Então é para a gente se amar, para jogar no nosso time, para parar de tentar ser ganso quando nasceu para ser cisne, né? É a salvação do patinho feio em cada um. Incrível, muito legal, Sandesh. Incrível mesmo. Cara, eu já queria te fazer uma primeira pergunta aqui. Bom, tu disse que tu, né, foi estudando ali as figuras do tarô e ali tu percebeu que tinha alguns simbolismos e tal, tu foi atrás. Mas eu queria aprofundar mais ainda na pergunta e perguntar para ti assim, qual foi o momento que tocou para ti, antes mesmo assim, sei lá, de trabalhar propriamente com isso, que tocou para ti assim, que tu, nossa, isso aqui funciona, isso aqui é mais do que uma curiosidade minha, uma coisa que eu estou estudando, isso funciona e eu não sei nem explicar, porque para mim foi muito mágico também, né? Queria trazer para essa pergunta assim para nós. Ah, acho que até como eu falei, né, começou algumas coisas nesse caminho, começaram um pouco antes da astrologia, né, com Certo. esses oráculos, né, com esses instrumentos que ajudam a gente a compreender. Quando eu comecei a entrar em contato com eles, eu era bem desconfiado, né, de tarô, né, e de mesmo mapa astral.
E as primeiras coisas que eu comecei a fazer com esses instrumentos, eu achei até que as pessoas eram meio, as pessoas eram, podiam ser meio influenciadas, né, pelas Certo, certo. informações e pelos conhecimentos. Então eu me lembro de que eu tinha uma vizinha, e essa vizinha, a gata dela tinha dado 6 filhotes. Eu queria escolher um filhote com um comportamento que eu achava que ia ser legal. E aí a gente foi anotando os horários de nascimento de cada gatinho, e aí depois eu fiz os mapas desses 6 gêmeos, que nasceram com minutos de diferenças, e aí eu fui entendendo o comportamento, pelo conhecimento que eu tinha de astrologia, mas era tudo um estudo, era uma pesquisa, digamos assim, que eu estava fazendo. Pelo Perfeito. comportamento, eu entendi, os primeiros tinham nascido com ascendente em Áries, e o último filhote que nasceu já era ascendente em Touro. E o ascendente em Touro muitas vezes dá uma fome maior e deixa a pessoa um pouco mais prudente e às vezes um pouco mais lenta. E aí eu fui ver se o último gatinho comia mais que os outros, se era mais lento. E ele era mais lento e mais prudente, era o que não fugia, né? Era o que não passava pela Olha grade. só. Era o mais gordinho mesmo. Os outros, gato não é que nem cachorro que come até o final do pote, né? E come um pouquinho, tá satisfeito e sai. E o cachorro come até o final do pote. Agora, esse último gato, esse comia tudo. Ele passava o rodo nos potes de todos os outros irmãozinhos, né? Era uma draga. E aí comia bastante roliço, lento. Ele chegava depois para comer, era mais devagarzinho, dormia, dormia. Tinha um comportamento de gato, de preguiça total, assim. Eu falei, gente, é isso, eu não quero um gato caçador, né? Eu quero um gato para ficar ali enrolado comigo, né, no cantinho. E ele teve todos os comportamentos. Que eu disse, gente, o gato não ouviu o mapa dele. Eu não influenciei ele não sabe, né, ouvir, falar, trocar comigo, né, do jeito astrológico, como eu poderia fazer com qualquer outra pessoa. Não adianta eu ser convincente, ele é um gato, né? Perfeito, Nossa, perfeito. funcionou perfeito. Naquele momento, eu me lembro, se eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu olhei e disse, esse negócio aqui tem poder, tem informação, tem camadas aqui que eu preciso entender mais. E aí eu comecei a me debruçar realmente. Mas a minha grande experiência, assim, de passagem, que me convenceu, foi quando eu comecei a fazer isso. Depois, mais adiante, há uns 8 anos atrás, eu tive um outro professor, ele não mora aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas mora no Japão, e ele fez a mesma coisa. Ele falou assim: olha, se os trânsitos astrológicos funcionam, tem que funcionar em qualquer situação. Então, ele definia certas datas, boas e ruins, e pedia para a gente plantar feijão naqueles algodãozinho molhado, sabe aquelas coisas de escola? Bota uns Claro, feijãozinho no claro. algodãozinho molhado no copinho de plástico e vê o feijão Sim, nascer? Então, ele definiu datas boas e datas ruins, de bons resultados e de resultados complicados. E aí a gente ia plantando os feijõezinhos para ver os comportamentos da planta. Outro ser que não vai ouvir o mapa astral dela, né? A planta não vai perfeito. ficar ali pensando, né, muito sobre o mapa astral dela. E é impressionante, assim, como o que aconteceu com os potinhos de momentos bons e o que aconteceu com os potinhos de momentos ruins. Os imprevistos que acontecia, né? Algum bichinho pegava, o que dava formiga, o que não dava formiga, o que cresceu bastante e o que apodreceu, o que foi para frente e o que não foi. Então, foram várias experiências. Até nem eu atendo muito mais pessoas, claro, do que eu atendo feijões ou gatinhos, mas oficialmente, né, esses movimentos de pesquisa dentro da astrologia sempre me encantaram bastante. Tanto isso que hoje, depois de décadas estudando astrologia, sempre que eu posso, todos os anos, se eu puder mais de uma vez por ano, se eu tiver tempo para isso, né, eu nunca deixo passar uma oportunidade de estar num congresso, de estar num lugar de pesquisa, de querer saber o que os astrólogos estão inventando moda, né, qual é a ideia que está sendo pesquisada, porque eu acho que isso são os momentos muito ricos, né? A prática de leitura de mapa é uma prática muito antiga dentro da astrologia, uma prática já bem conhecida, mas são esses momentos em que a gente pesquisa, eu acho que são divisores de água. Nossa, que incrível, que incrível. Assim, eu lembro que sempre, né, eu adoro também astrologia, né, amo, e eu sempre pergunto para as pessoas, né, o signo e tal, e sempre faço um laboratório, assim, e é muito incrível o poder que isso tem e as diferenças, né. E eu acho engraçado quando as pessoas mais leigas falam assim, ah, mas então só existem 12 tipos de pessoas, não é bem assim, é um pouquinho mais amplo que isso, né.
Sim, sim. Eu tenho uma combinação, né, astrologicamente falando, agora eu vou me apresentar astrologicamente falando, né? A minha Fica à vontade, combinação, nossa. né? Minha combinação astrológica é uma combinação muito incomum para se interessar por astrologia. Eu sou um capricorniano com ascendente em touro e lua em virgem. E isso é terra, terra, Perfeito. terra no mapa astrológico, né? Isso é bem pragmático, é bem prático. Não é comum que as pessoas que tenham tanta terra, tanto lado prático, né? Muito assim, pé no chão. Normalmente não é esse o tipo de perfil de pessoas que se interessam pela astrologia. Para astrologia, a gente tem que Perfeito. ter o pé nas estrelas, né? E não tão no chão. A gente tem que saber voar e não ser uma raiz, né? E eu tô muito mais assim para um gengibre, para um rabanete, né? Para um aipim, do que assim, minhas asas não são tão grandes. É um esforço às vezes para mim, né, viajar um pouco nas possibilidades astrológicas, porque é da minha natureza ser muito pragmático, ser muito prático, ser muito objetivo. Meu jeito de fazer astrologia é um jeito assim muito muito objetivo, muito prático. Para algumas pessoas até bastante desconfortável, para outras pessoas é até confortável porque é diferente do que a maioria, então quebra um padrão, mas para algumas pessoas não. E então por isso até eu acho que eu gosto dessas coisas de pesquisa, eu acho que eu gosto dessas coisas de testar, sabe? Eu brinco dizendo que Perfeito. Jesus tinha 12 apóstolos e um deles não tinha muita fé, o Santo Tomé, né? E nenhum problema, o cara era também apóstolo de boas, era um cara que estava lá, estava junto, né? Uma hora, as maiores vucu-vucos aconteceram até com Judas, com outros lá, com Pedro e com quem negou 3 vezes. O cara não tinha muita fé, mas era um cara legal, estava lá, estava junto. Eu falei assim, olha, eu me identifico super com Santo Tomé, a gente senta ali junto, dá uma testada, vê se funciona ou não, e não faz vucu-vucu, não faz rolo, mas tá tudo bem, né, ser desse jeito também. E aí eu vejo que esse jeito de viver a astrologia de um jeito mais pragmático e mais prático, é isso, assim, ajuda a gente a dar uma testada. Ah, eu acredito, eu não acredito, são 12 signos, não são 12, né? 12 signos e 12 ascendentes, então 12 vezes 12 aqui já dá 144 combinações, né? Perfeito. Mas tem mais 12 luas, então pega o 144 e faz vezes 12, né? Olha, mas eu posso ser um ascendente em Áries, e esse ascendente em Áries pode ter Marte em Áries, Marte em Touro, Marte em Vênus, Marte em Câncer, e cada um dos Marte que rege o Áries no ascendente vai deixar mais 12, né? Então, assim, as Perfeito. possibilidades são realmente muito grandes. E aí, quando a gente consegue pensar também desse jeito matemático, porque dos vários oráculos, a astrologia, ela tem essa aura, essa forma, essa inspiração meio matemática, meio ciência, meio testável, mais fácil até do que outros oráculos. Eu sou fã de oráculos, eu gosto de todos eles, mas eu gosto dessa capacidade da astrologia de poder ser testável, né, de poder ser Perfeito. Perfeito. quantificável, né, de poder ser, eu não acredito em astrologia. Pô, legal que tu não acredita. Senta aí que eu tenho 2 horas de coisa para falar para ti que tu não acredita, mas não tem problema, não faz a menor diferença, né? A fé para astrologia, ela não é um pré-requisito, para outros instrumentos é. E fé é maravilhoso, mas é como se fosse um ingrediente que está presente em muitos bolos, mas naquele bolo ali não tem, né? E não é um bolo mais ou menos, é só diferente por causa disso, né? Então não precisa de fé para funcionar, né? Ela funciona do mesmo jeito, da mesma forma, e acho isso algo bonito, né, do trabalho com astrologia. Nossa, Sandesh, que incrível. Muito. Concordo com tudo que tu falou, assim. Cara, e qual foi o primeiro momento, assim, que tu começou a trabalhar com isso, assim, que tu viu que tinha uma vocação ali, né? Algo que era um caminho, assim, tão maravilhoso para ti? Qual foi o momento que clareou isso para ti? A astrologia, ela eu fazia ciências biológicas na universidade e achei que ela ia ser um hobby para mim, né? Olha Então, só, eu nunca imaginei. eu, eu cresci, na verdade, sempre gostando bastante de robótica. E eu achei que eu queria ser engenheiro de controle e automação, alguma coisa assim. Isso era uma Nossa, nós ideia. estamos falando da mesma pessoa. Que incrível, cara. Muito É, legal, muito legal. é o cara meio, né? Eu falei, meio pé no chão para algumas coisas, tal. Então, eu cresci Nossa, um pouco com incrível, essa ideia. incrível. Quando tu fez o meu mapa e tu falou dessa tua configuração, Capricórnio, Virgem e Touro, eu também, ali já me acendeu uma lampadinha, assim, mas ele é astrólogo e eu não entendia muito menos do que eu entendo hoje, assim, não, mas tranquilo, né, vamos lá, assim, muito legal, mas desculpa, tô te cortando aí, vai lá, vai Imagina. lá.
Imagina. E aí, então, né, pensando assim, vou trabalhar com controle de automação, ok, e tal, né, aí fazer engenharia elétrica, alguma coisa nesse sentido. Aí, quando chegou na idade ali, 16, 17 anos, faz os vestibulares, tudo e tal, eu passei para engenharia elétrica. Num primeiro semestre, estudando engenharia elétrica, eu falei, gente do céu, nada a ver isso aqui, né? A Ah, vida inteira querendo uma coisa e agora consegui essa coisa e não tem nada a ver comigo, né? Porque às vezes a gente não se conhece direito, né? E tá tudo certo, né? A gente vai testando. é. Então, aí desisti de engenharia elétrica e fui fazer cursinho de novo. Aí, fazendo cursinho, sem ter ideia do que eu ia fazer na vida, pensa num perdido, né? E aí, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci no cursinho e a gente começou a conversar de astrologia. E papo de astrologia é um papo magnético, é um papo atraente, assim, né? Você pode estar, assim, falando sobre política, falando sobre receita de bolo, outras culturas ou religiões, e alguém pergunta, mas qual é o teu signo? Já junta 15 pessoas em volta, né? Nem que seja para dizer eu não acredito, não gosto de ser besteira, mas vem junto, né? Atrai do mesmo jeito, é magnético o negócio, né? E aí, então, começou, essa pessoa, a gente começou a conversar sobre astrologia e tudo tal, enquanto eu fazia 6 meses de cursinho e estava chegando a época de escolher o que, que eu ia fazer de vestibular. E essa amiga me disse, olha, eu vou fazer biologia, né? Por que que você não faz também? E a gente continuou conversando na faculdade. E aí eu disse, olha, mas biologia é mais a tua vibe. Eu gostava de biologia, tudo assim, mas nunca tinha pensado, né? Eu tinha uma mãe professora, talvez eu fosse virar professor de ciências biológicas, mais ou de ciências, não sei. Mas não tinha muito uma ideia do que ia fazer da vida. E essa amiga disse, poxa, vem fazer biologia comigo. Eu disse, mas olha, normalmente assim, né? Pré-vestibulando, é mais competitivo, né? Eu falei, cara, se eu tiro a tua vaga, se eu tiro a minha, né? Assim, tem aquela coisa, não quero fazer competição pelo mesmo curso, tal. Aí ela olhou para mim, era uma pessoa muito generosa. Ela disse assim: olha, são 30 vagas, a gente não precisa pegar as mesmas. E eu achei aquilo tão assim surreal, essa forma de pensar, esse convite, essa maneira de colocar a realidade. E eu disse para ela, tá bom. E a gente passou, tanto eu como essa amiga passamos o vestibular, Que né? legal, ela era de peixes? Ela era gêmeos com ascendente em Libra e lua em peixes. A lua dela era em Olha, peixes, né? Mas era uma geminiana. E ela legal. trabalha com biologia até hoje, ela trabalha com cetáceos, golfinhos e essas coisas assim na região ali de Tubarão, né? Uma pessoa bem, bem legal. E hoje está casada, tem filhos, tem uma pessoa muito, muito, uma amiga, uma história bonita do meu coração. E aí, então, a gente foi fazendo biologia juntos, tal, e a gente foi conversando, e sempre rolava esse papo de astrologia, sempre atraindo muitas pessoas, as pessoas, faz meu mapa, ou faz isso, ou faz aquilo, e eu comecei a fazer astrologia nas horas vagas, de noite, final de semana, quando dava tempo, né? De vez em quando meus professores me chamavam para conversar, e não era sobre nota, era se eu podia fazer o mapa deles, né? O Olha mapa da só. vida, o mapa do ano, então, de vez em quando, eu estava lá na sala dos professores ou na coordenadoria, que alguém sabia um pouco do que eu fazia. E isso foi, quando eu vi, isso estava ocupando muito espaço na minha vida. E Cara, eu que incrível. comecei a entrar em crise, porque eu queria só fazer astrologia, e eu tinha prova de zoologia, prova de estatística, prova de microbiologia, né, para fazer, e eu estava muito afim de estudar, né, júbilo, as questões ligadas às casas astrológicas, os planetas, regências, retrogradação, astrologia kármica, né, e essas coisas todas, e eu tendo que fazer biologia, e eu comecei a entrar em crise. E nessa Olha mesma só. época, essa briga que estava acontecendo dentro de mim, naquele mesmo momento, houve um rompimento de um relacionamento, e eu estava namorando uma outra pessoa, e aí precisava fazer alguma coisa da minha vida. O dono da casa onde eu estava morando pediu a casa, então eu tinha que mudar de casa. Eu estava trocando de relacionamento, eu tinha que fazer alguma coisa da minha profissão, e naquele momento eu fui diagnosticado com um tumor, né? E aí Nossa. e quando a gente é diagnosticado com um tumor ali com 19 anos, dá uma sensação assim de que, poxa, como assim estão questionando a minha imortalidade, né? Porque ser jovem é ser um pouco imortal, né? Eu posso tudo. E Perfeito. de repente eu estou com um diagnóstico assim, porque muita gente sobrevive a câncer, graças a Deus. Eu depois tive já um outro tumor, sobrevivi, ótimo. Minha família tem um histórico de vitórias sobre esse tipo de doença, mas
o diagnóstico é meio assim, ameaçador, meio arrasador, né? Total, Eu olhei, nossa. né? Eu olhei ali no meu mapa, e o meu mapa na época me falava um pouco sobre essa grande questão, né, que eu precisava lidar, mas não o meu mapa astrológico não ameaçava a minha vida, não era um mapa de ameaça. Então eu sabia que ia dar tudo certo, mas sabia que era uma oportunidade para tomar grandes decisões. E aí olhar para os meus pais, né, e contar para eles que eu já tinha entrado em 2 faculdades, mas que eu ia ser astrólogo, né? Nossa. Isso também questionava os valores da família, né? Às vezes, a minha mãe chegou um dia para mim e disse assim, e a minha mãe era esotérica, né? Eu sou a segunda geração de esotéricos da família, então ela era esotérica, mas sempre era um hobby, né? Não era a profissão dela. E aí então ela disse, mas pelo menos termina a faculdade. E aí alguns argumentos muito interessantes da época, né? Ah, porque na época era quem tem faculdade pelo menos tem uma prisão diferente se for preso. Eu falei, né? Sério que eu vou Esse é fazer excelente, faculdade é para ser excelente. preso, né? Então, assim, jura que você quer que eu faça a faculdade para ser preso? Poxa, eu pensei que você pensava um futuro melhor para mim, né? É. Não que eu fosse para a prisão e estou escolhendo a prisãozinha melhor, né? Pô, não é para isso que eu quero fazer faculdade, né? E aí a gente teve uma conversa de que alguns argumentos que a gente é treinado e educado para ter na nossa cultura, né? Como eles são furados, né? E Sim. aí eu segui um pouco, foi seguindo um pouco a faculdade, até chegar, enquanto ela me permitia fazer junto a faculdade e os atendimentos astrológicos, até chegar no trabalho de conclusão de curso, até o finalzinho. Na hora do trabalho de conclusão de curso, eu precisava realmente fazer dedicação exclusiva, né, por pelo menos um ano e meio, né? Os trabalhos precisam um nível de dedicação. Os bichinhos, eles não esperam um pouquinho porque eu estou fazendo, né, o mapa astrológico, eu tenho que cuidar, né, dos materiais biológicos que eu estiver lidando. E aí, então, eu fui em congressos de biologia em Brasília, em outros lugares do país, e sempre que eu tinha uma oportunidade de estar num outro lugar, tinha o congresso de biologia, eu falava lá minha palestra sobre fungos, sobre as raízes de plantas, né, e dava uma escapadinha para ir para a Chapada, dos Veadeiros, pegar cristais, olhar o céu astrológico, né, do ponto de vista de outros astrólogos de outros lugares do país. Isso tudo foi enriquecendo. E quando eu tive que escolher 100% do tempo da minha vida sem astrologia, eu não consegui. Aí foi o Olha só. momento em que eu percebi que eu estava precisando escolher 100% da astrologia. E aí, então, nesse momento, eu resolvi começar a cobrar pelo meu trabalho. Essa é a pergunta que você me fez. Quando você começou a trabalhar, eu precisava viver da astrologia, eu precisava entender que ela era uma profissão, e eu comecei a cobrar pelo trabalho. Nesse Sandesh, mesmo então momento, até. Desculpa, desculpa, mas imagina, até então tu fazia é, por amizade, não cobrava. Antes tu não hum, cobrava. não, não, fazia por amizade, não cobrava, ou às vezes era uma caixinha Nossa. de incenso, um maço de vela, alguém me dava um presente, pagava uma pizza, né? Olha só. Era uma coisa mais, assim, me davam um anjinho de presente, né? Aham. Era negociável, né? Mas não, Certo, não certo. tinha, assim, não tinha essa coisa preço, valor fixo, se você não tem dinheiro, quando você tiver, você volta aqui, né? Não, não era assim. Aham. Inclusive porque, né, eu não vivia disso, eu era bem mãe trocinado, pai trocinado, né? Certo, certo. Era isso que pagava as minhas contas. E ali, então, nesse momento, eu resolvi viver da astrologia e cobrar, então, oficialmente pelo meu trabalho. Eu me lembro que a primeira vez que eu cobrei pelo mapa mesmo, o valor era R$ 50. E a primeira pessoa que eu atendi, que não era muito próxima, que era amigo de um amigo, uma indicação, né, que já tinha feito mapa comigo, essa pessoa, ela era uma numeróloga. E ela olhou Olha assim, só. qual é a sua data de nascimento? Aí eu falei para ela, e ela era uma numeróloga, né, ali se atendendo com um astrólogo ali. Um astrólogo mirim, né, literalmente. E aí, ah, e ela olhou, fez uns cálculos e disse, olha, a sua data de nascimento soma um 8. Seria legal que seu valor somasse um 8 também. E aí, ela me pagou, ela foi a primeira pessoa, eu ia cobrar para ela de R$ 50, e ela me pagou 53 para dar um 8. Olha 5 mais 3 dá só. um 8. E Que aí, bacana. as primeiras pessoas que eu fui cobrando 53, né, Juliano, imagina arranjar troco para esse negócio de 53. Que inferno que eu passei, esse bendito desse 53, né? Eu dizia 53, mas acabava cobrando 50 porque ninguém tinha troco, né, para aquele troco. Era um caos que aquilo virou. Assim, a gente aprende já a trabalhar com dinheiro quando começa a trabalhar.
né? Então, já é o assunto da vez, né? Eu tenho gêmeos, Marte em gêmeos na casa de dinheiro, então assim, dá trabalho essa coisa de dinheiro, dá uma dispersão, me perco um pouquinho, vai e volta. Então, tem essa coisa, eu preciso botar os pés no chão, né? Um Marte retrógrado, eu sempre tenho que rever as coisas. Ah, muito Aí, incrível, Sandeste. aí então, eu comecei, aí logo depois eu arredondei para 80 para ficar mais fácil o Era o que eu ia assunto. te falar, era o que eu ia te falar. Já pega esse Sol Capricórnio, não, calma aí, vamos aumentar um pouquinho, a gente já joga para 80, já fica. Já resolve o negócio mais rápido, Resolve né? E eu me tudo. lembro por anos o foi 80. E acho que foi uns 4, 5 anos que eu fiquei cobrando 80, e quando eu resolvi que ia aumentar de 80 para 125, um ano antes eu comecei a guardar notas de R$ 5, Ah, tu né? tá vendo? Aí comecei a organiza agora, né? Aí Ah, então tu eu sempre tinha. manteve no somatório de dar 8. Sim, sim. Que Mais, legal. há quase 25 anos, eu tenho hoje, eu comecei ali com 19, 20 a fazer isso, hoje eu estou com 46, né? E é isso, assim, sempre o valor da minha consulta soma 8, né? Assim, Interessante. era mais fácil até para decidir qual era o próximo preço, quando é que eu ia reajustar e coisa assim, nunca Tá questionei mais certo. isso. Mas aí tu já começou a planejar no troco. Muito Sim, bom. sim, um ano antes, né, me organizando para garantir que não ia dar rolo, né? Aí eu já né, tenho essa coisa de querer uma garantia antes, uma visão antes, de preparar as coisas antes. E Ah, junto com que esse primeiro incrível, e cara. segundo ano, né, de comecei a trabalhar mesmo, a ganhar dinheiro com astrologia e começou a dar certo, começou a funcionar. Junto com isso, o meu pai, ele tinha uma papelaria e ele vendeu a papelaria dele, né, e passou a viver só do dinheiro dele de aposentado. E minha mãe também se aposentou logo depois. Então eles disseram assim: olha, o dinheiro acabou, né, o patrocínio acabou. Se você quiser voltar para casa, meus pais moravam em Blumenau, se você quiser voltar para casa, aqui tem comida para você e tem cama para você. Se você vai ficar em Florianópolis, é por tua conta. E eu falei, Hum, tá, vou tentar mais um mês. E um segundo mês, um terceiro mês, e aí foi dando para pagar uma conta, foi pagando a conta de luz, o aluguel, sei lá do que, né? Às vezes não tinha muito dinheiro para fazer mais nada além disso, mas ok, foi certo. dando, foi pagando as contas, e aí foi realmente assumindo essa ideia profissional. Naquele mesmo momento que eu comecei a ganhar dinheiro, né, aconteceu que a existência, né, simbolicamente me contou que os meus pais cortaram também a mesada, e aí eu tive que realmente assumir que isso era meu trabalho, era o que eu tinha naquele momento, né? E Incrível. aí emplacou e foi. A primeira teve uma época que não tinha poucos clientes aqui em Florianópolis e eu namorava à distância nessa época. Tinha uma namorada em Araranguá e ela começou a me dizer: vem para Araranguá que eu arranjo umas clientes aqui para você. E às Uhum. vezes o dinheiro que eu tinha era só da passagem de ida, né? Chegando lá, alguém tinha que me Nossa, pegar na rodoviária para poder, né? Chegava, atendia, tudo tal, fazia dinheiro, comprava passagem de volta, chegava, pagava aluguel, né? Então, começou a fazer isso. Me lembro de uma vez que estava atendendo em Curitiba e uma cliente olhou para mim e disse assim: olha, porque no começo também eu tinha uma sensação de que eu tinha que preparar as pessoas para as dificuldades delas. Minha prática profissional começou olhando mais para as desgraças do que para as coisas boas do mapa. entendi. Tu Então, olhava, vou preparar essa pessoa para as coisas que tem aqui. isso, porque eu pensei, se vai acontecer um monte de coisa boa na vida da pessoa, que legal, mas é importante que ela saiba das coisas ruins para ela conseguir lidar da melhor forma possível. Então eu tinha Perfeito. uma síndrome de Cassandra, sabe? Cassandra é um personagem mitológico que Ah, via o tá, tá. futuro e só via coisa ruim no futuro dos outros, né? Ela só Entendi. via a parte ruim do que ia acontecer. E eu começava a olhar o mapa das pessoas caçando o que de pior podia acontecer na vida delas, né? Fazer uma consulta comigo no começo era basicamente a consulta da maldição, né? Era um troço terrível, né? E essa pessoa que eu estava lá em Curitiba fazendo o mapa dela, ela depois terminamos de fazer a consulta, ela olhou para mim e disse: "Vamos passear no parque?" Aí eu disse: "Tá bom." A gente foi passear no parque. Quando chegou lá no parque para passear, ela disse assim: "Só que assim, ó, a gente vai passear no parque, mas eu quero que você fique em silêncio." Né, eu disse, tá bom, eu sempre fui muito falante, muito prolixo, tagarela pra caramba, né? E ela queria que eu calasse a boca. E eu fiquei quieto. E eu fiquei quieto durante 3 horas, enquanto a gente caminhava no parque. E ela me Olha, disse, olha, eu não sabia se você era capaz de ficar quieto e você ficou. Então eu quero te dizer uma coisa, a tua consulta foi muito ruim,
porque Nossa! você só me disse coisas ruins. E como você foi capaz de ficar 3 horas em silêncio, eu achei que você daria conta de ouvir isso. E quando eu Ah, ouvi isso que ela me falou, né, eu fiquei muito mal, mas ela estava completamente certa. E aí, então, eu comecei a mover todo o conhecimento e estudos e busca de informação, porque como esse é meu lado bem pé no chão, né, sempre essa coisa de preparar para as dificuldades, para poder saber quando é que vão ser as vacas magras, para poder me preparar com elas usando as minhas vacas gordas, não, não, né, os só momentos deixa, bons. eu só quero fazer uma observação. Eu acho que só quem gosta muito de astrologia vai entender o que eu vou falar. Mas olha só, se tu fosse um leonino, cara, acabava ali, eu acho. Ah, com certeza, com certeza. Mas como tu é um capricorniano, tu pensou, não, calma aí, deixa eu recalcular rotas aqui. Isso foi muito bom. Nossa, né? É assim, é a persistência e a teimosia que eu tenho, né? Eu chego a ter, às vezes eu não entendo para não mudar de ideia, tão teimoso que eu sou, né? Então é realmente a minha persistência e a minha teimosia, porque se fosse leonino, eu acho que teria acabado comigo, né? Ficaria em depressão, precisaria de terapia para sobreviver àquela fala dela, né? Mas é isso mesmo. E aí eu comecei a realmente, porque eu queria estudar astrologia empresarial, astrologia financeira, astrologia para bolsa de valores, esse lado bem prático e matemático da vida. E eu comecei a perceber que não, e que a gente precisava justamente aquilo que é a autoestima, é o valor próprio, uma astrologia mais integrativa, uma astrologia que reconhece os dons e talentos para a gente poder botar em prática e poder se sentir realizado na vida, uma astrologia que aproxime a pessoa da vocação dela, do propósito de vida, e que encaixe ela dentro do sistema dela. Quando eu conheci, inclusive, constelação familiar, o que eu fui aprendendo de constelação, eu fui traduzindo para astrologia para reconhecer o que ela recebeu do pai, o que recebeu da mãe, que é Sol e Lua dentro do mapa astrológico, e a vocação dela com todos os recursos inseridos dentro do grupo, do sistema da qual a pessoa faz parte. Então, de usar todo o potencial da astrologia para ser um sucesso, não é para olhar para a dor e para o sofrimento, mas olhar para a luz e para a realização pessoal, para alcançar isso, tomar posse daquilo que a gente tem de melhor e irradiar isso e sustentar isso no mundo à nossa volta. Mas isso foi um processo. E eu fico muito contente de ter levado algumas cacetadas hoje, né? 20 anos depois, eu fico contente, né? Na hora não. Mas hoje, né? Fico muito contente de ter levado umas cacetadas na cabeça tão cedo, né? Na vida astrológica, porque permitiu que eu não levasse muito adiante, né, esses meus comportamentos antes de recalcular a rota. Algumas rotas foram recalculadas muito cedo. E eu sou Que muito grato bacana, por isso. que bacana. Nossa, que incrível isso que tu me falou, cara. Processo incrível, assim, de tu ter absorvido isso e pensado nessas coisas e ter usado essa crítica da melhor maneira possível. E que também que corajosa essa pessoa de te chamar. Pois é? Eu não sei se ela é corajosa ou se ela ficou traumatizada com a consulta, né? Então ela precisava, depois de tudo que ela ouviu, ela precisava me xingar um pouquinho. Então, talvez era Ah, mais ou menos por aí. e tu lembra o signo dela? Não me lembro do mapa dela. Não me lembro. Mas mas certamente, né, se ela tem essa capacidade de falar as verdades sem tanta anestesia, né? Se ela ainda testou minha capacidade de ficar em silêncio, né? Certamente ela tem algo de escorpião, né? Ela fez esse projeto dela, essa capacidade de ir tão fundo, né? No que ela fez naquele momento, né? Certamente ela deve ter algo de escorpião proeminente no mapa dela, né? Um Plutão no ascendente, né? Eu me sentei naquele momento, eu percebi como é importante dar um lugar, né? Para sombra, né? Como é Sim, importante sim. no mapa de cada um saber que tem uma cadeira, tem uma oitava cadeira, né? Eu costumo dizer que todo o rei Arthur tem um Mordred, né? Todo o Jesus tem um Judas, todo mundo tem uma oitava cadeira na mesa. E essa oitava cadeira, essa oitava casa, é exatamente aquele lugar que a gente senta com a sombra e diz assim, tá, né? Quer café? Né? Vamos conversar. Né? O que que você tem para me contar que eu não vou gostar, mas que é importante? Porque se a gente não dá um lugar para a sombra, né? O que acaba acontecendo é que ela vai ocupar um lugar. E quando ela vai ocupar um lugar, se eu não dei um lugar para ela, ela pode aparecer em qualquer lugar. Ela pode me Perfeito. ferrar, né? E se eu já dou um lugar para ela, é ótimo. Quando eu faço viagens, sabe, Juliano, eu sempre procuro ver quem é a pessoa difícil no grupo de excursão, né? Aham. Porque sempre tem alguém sentado na oitava cadeira. Sempre tem um bode expiatório, uma pessoa difícil. Se eu estou num grupo, numa viagem, num curso, né, num workshop, né, e não tem nenhuma pessoa difícil, é porque o difícil sou eu, né? Porque sempre tem alguém difícil.
né? Olha. Se todo mundo é legal, o chato sou eu, né? Porque alguém é sempre o chato, né? Alguém sempre é a sombra, né? Alguém sempre é a personificação dessa sombra. E se eu sei onde a sombra tá, ótimo, eu sento com ela, garanto que ela fique bem, e aí todo o resto está salvo, né? E Aham, o se eu mais tento, se difícil eu tu já tento, fez. sim, se eu tento eliminar a sombra e não ter a sombra, ela vai aparecendo no submundo, em algum lugar, e quando eu percebo, ela puxa o tapete. Então é Sim, sempre legal poder dar um espaço para essa sombra. Cada signo, por exemplo, na astrologia, né? Astrologia, na verdade, não é signologia, né? É astrologia. Hoje em dia está muito na moda, quase que a astrologia está virando quase signologia. As pessoas super valorizam os signos, né? Mas a astrologia de perfeito. verdade é o estudo dos astros, né? Os astros são os atores, né? E os signos são as roupas que eles estão usando. Mas o ator mesmo, né, são os astros na astrologia. E realmente, quando a gente começa a incluir essa visão, né, da sombra para poder integrar a roupa do astro, né, isso funciona muito bom. Por exemplo, falando então de signos, né, Áries e Libra, eles formam um eixo, um é a sombra do outro. Então é muito importante para o ariano descobrir um pouco de diplomacia, e é muito importante para o libriano tomar iniciativa, né, assim, Certo. conseguir, né, assim, agir entre um reagir e outro, né. Para os taurinos, por exemplo, é importante muitas vezes se incomodar para não pagar se não achar que é justo. E para o escorpião, de vez em quando paga para não se incomodar. Relaxa, curte, senta, senhor sofá, vai ver um Netflix, tá tudo certo. Né? Não precisa ser tão ferro e fogo, né? Que é o segundo eixo. O gêmeo sagitário, por exemplo, é importante que o sagitário consiga olhar tudo em torno. E os gêmeos, é importante que de vez em quando ele eleja uma coisa para ser do Aham, coração, né? Para botar aham. foco, para mergulhar naquilo, né? É importante para os capricornianos, em algum momento, estarem em família, e é importante para os cancerianos terem uma identidade social, né, no grupo da qual eles fazem Sim. parte. Né? Do mesmo jeito que é importante para os leoninos pertencerem e, né, fazerem parte, serem comuns de vez em quando, da privacidade um pouquinho, e é importante para os aquarianos serem também reconhecidos e valorizados para aquilo que eles fazem, né? Aham. E é muito importante para os virginianos, de vez em quando, pensarem por que eles estão fazendo isso tudo, qual o sentido maior, qual é o ideal maior. E é importante para os piscianos, né, que tem esse lado idealista, né, traçarem uma estratégia cartesiana listando as prioridades para tornar essas ideias em prática do primeiro ao 18º item da lista em sequência, né? Então, que é o lado virginiano. Então, é sempre essa coisa da integração luz e sombra que permite ser mais inteiro, né? Sem perder a própria identidade, mas integrando a sombra que está lá no signo oposto. Nossa, Sandesh, muito, muito bonito isso, assim, e eu sou de Escorpião, né? E eu lembro muito, tu falava nas palestras, assim, e agora chega a vez do Escorpião. Vamos deixar, não precisamos nem falar nada. Só que para mim era muito estranho, porque eu tenho Lua e ascendente em Gêmeos, o que já me puxa muito para fora também, e eu tenho Uhum. Escorpião na casa 5, então é uma coisa meio diferente, assim. Quando eu vejo, eu já tô lá meio que brilhando e fazendo acontecendo. Eu já falei demais, eu vou dar uma recuada aqui e tal, né? É uma coisa muito interessante, assim. Eu não sou um escorpiano Sim, típico, né? Mas é não. muito interessante essa coisa da sombra, né? Isso. O escorpião que você é, né, com o escorpião de casa 5, me lembra, sabe o quê, Juliano? Me lembra a Angelina Jolie em Malévola, né? Olha Então, ali, ó. assim, ela tem essa coisa que é escorpião, ela é a malévola, né? Ela joga, né, a maldição dela, né? Ela não deixa de ser malévola. Mas a casa 5 é a casa do brilho. Então, ela é preto, mas é o preto brilhante, não é preto fosco, né? Então, assim, ela é linda, maravilhosa, encantadora, assim, ela é não dá para passar desapercebida. E um escorpião na casa 5, né? Ele não passa desapercebido, ele não é menos, né, preto por causa disso, mas é um preto brilhante, maravilhoso, né? Angelina Jolie, aquelas asas, os chifres, né? Os lábios dela, ela brilha, né? E não dá privacidade. Todo mundo, sabe? Quando ela olha com aquele, né, olhar profundo dela e solta aquele ora, 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 né? Nossa, todo mundo treme, né? E assim, e você também tem um lado seu que nunca vai conseguir total privacidade. Você chega no ambiente, né, e quer passar desapercebido como isso, né? Sempre alguém vai cutucar o outro com o cotovelo. Você viu ali? O Juliano chegou, né? Então, tá ali o cara, né? Olha ali, alguém tá olhando, alguém tá reparando,
né? O que também tira muito da privacidade, né? E aí te Sim. pergunto alguma coisa, teu Gêmeos entra todo em ação, e a gente senta e te escuta, que é muito bom te ouvir. Ai, Sandesh, muito incrível. Obrigado. Cheguei até a me perder aqui nas perguntas, mas vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Cara, e nessa época toda que de tudo isso, já era Sandesh? Já tinha essa. Dona já tinha escolhido isso? Ou ainda não? Então, Como que. Isso é uma coisa que eu também queria muito te perguntar, assim. Eu acho muito interessante, acho muito bonito esse nome. Me conta um pouquinho, né? O quanto tu quiser falar também, fica bem à vontade. uhum. Quando esse período perto dos 18 anos de idade, na astrologia, a astrologia ela tem duas formas de olhar. Tem muitas formas, na verdade, mas tem dois caminhos principais de conhecimento dentro da astrologia. Uma é uma astrologia estática, né, que é uma Certo. astrologia do mapa da vida da gente, do momento do nascimento, e outra é uma astrologia dinâmica, que tem a ver com os trânsitos, com as progressões, com as revoluções que vão acontecendo. Os planetas continuam se movendo no céu, e esses movimentos dos planetas atuando sobre a gente tem um outro volume de informação para ser estudada. Perto dos 18 anos de idade, os pontos matemáticos no céu, onde a órbita da Lua cruza a órbita da Terra, né, eles fazem aniversário perto dos 18 anos de idade. A gente chama isso de revolução de nodos lunares, né? Isso é em astrologuês. E nesse período, Certo, para certo. muitas pessoas, acontecem esses eventos marcantes. Como eu estava comentando com você, nesse momento, ali perto dos meus 18 anos de idade, eu fui diagnosticado com tumor, foi o final do do meu primeiro amor, meu primeiro namoro, foi o final do... Ao mesmo tempo, essa coisa de mudar de faculdade, largar a faculdade, resolver o que ia fazer com faculdade, e junto nesse mesmo momento, eu fazia, junto com a minha mãe, uma formação, uma série de cursos com um terapeuta holandês, que ele era discípulo do mestre indiano Osho, né? E ele tinha esse nome diferente, ele é um holandês, nome, a gente chamava ele de Girish, e eu perguntei sobre o nome dele. E ele disse, olha, quem me deu esse nome foi o Osho. Eu falei, o Osho deu um nome? Por que que as pessoas trocam de nome? E ele começou a Aham. me contar sobre que no caminho espiritual é comum essa coisa de trocar de nome, né? Os papas, por exemplo, sempre que eles assumem um papado, eles mudam o nome. Muitos reis, quando o nome de rei muda o nome, né? O Papa Francisco, por exemplo, não é o nome de batismo dele, o primeiro, né? É o nome de papa dele, né? Muitos atores, muitos artistas também assumem um nome artístico, né? E no caminho espiritual tem esse nome espiritual, né? Muitas pessoas em vários caminhos religiosos, quando passam por iniciações, né, também assumem nomes novos. E aí eu pensei, poxa, eu acho que e ele comentou comigo que os nomes espirituais eram uma dica do caminho. Quando um mestre escolhe um nome para uma pessoa, o mestre ele dá uma dica para o caminho da pessoa. Falei, poxa, que Incrível. coisa legal, eu quero uma dica para o meu caminho, né? Mas eu fiquei pensando, será que eu. Vai que vem um nome feio, né? Vai que vem um nome bonito, né? Se isso não é eu que escolho, mas se sou eu que escolho também, é um ataque de ego, né? Para escolher o próprio nome, né? Aí eu quero um nome bem bonito, que eu acho bonito, assim, quem sou eu para isso, né? Mas se o outro escolhe, vai que eu não gosto, né? Aí eu comecei, né? Minha necessidade de seguranças e garantias, né? Começou a Aham. brigar dentro de mim. Eu conversei com a minha mãe, que escolheu meu nome civil, e disse: mãe, se eu pedir um nome novo para o Osho, né? Você, como é que é isso para você, né? Se eu mudar de nome? Ela disse: não, não tem problema, você tem o caminho, segue adiante, vai coisa assim. E meu nome civil é Sérgio, e eu gostava que começava com S. Então, eu pensei assim, se meu nome mágico, espiritual, se o nome que o meu mestre, né, escolher para mim tiver S, e se for um S principalmente no começo, eu vou assumir. Se não, não, né? Na minha pequena arrogância, né, dei uma barganhada com o destino e com a vida, né? E ver o que acontece. E aí Que escrevi legal. uma carta para o Osho, lá na Índia, né, com uma série de informações que eles pediam, bota uma fotografia, bota isso, aquilo todo, responde umas perguntas, tal assim, e manda para lá, né, a carta. E aí vai para a carta na Índia, né, não era por e-mail, nada disso, você vai 3 meses para ir, 3 meses para voltar, né, sei lá, correios pelo mundo inteiro, correio do Brasil e correio da Índia. Então, há muitos riscos de nunca mais você ter essa resposta, né? Mas um dia, né, lá por um, agosto, mais ou menos, de 94, eu recebi essa carta de volta. E aí, nessa carta, o Osho dizia que no dia 8 de março de 94 ele tinha escolhido meu nome novo. Eu achei tão interessante porque tem uma data de nascimento desse nome novo. E aí, claro que eu Pois já fiz é. mapa astrológico, né?
Tudo que tem Cara, data, hora e local, a gente pode fazer mapa astrológico. E aí, nossa, naquele incrível. momento, é incrível, eu achei muito legal. Acho que tem até, né, um pouco dessa história. E aí, ele, então, conta que meu nome novo é Swami Dhyan Sandesh. Na Índia, o nome pessoal vem no final e o sobrenome vem no começo, é o contrário. Né? Então, e o significado desse nome, Sandesh, era mensageiro. Aí até pensei, será que eu vou virar carteiro ou alguma coisa assim? Não, hoje eu sei que meu mensageiro é outro, né? Mas é isso. Então ele me chamou de Sandesh. E aí, quando eu vi que Sandesh tinha um S no começo e tinha um SH no final, tinha dois S no mesmo nome, eu falei, gente, eu vou ter que assumir o negócio, né? Eu prometi que eu ia assumir, e né, eu sou comprometido, que eu prometo eu cumpro, né? Que se tivesse S, eu ia assumir o negócio. Mas a primeira vez que eu li o nome, inclusive, que estava lá escrito no papelzinho, eu li Sandesh, não li nem Sandesh. Ah, meu nome é Sandesh. Aí eu mostrei para esse terapeuta holandês, ele, nossa, que legal, Sandesh! E quando ele falou Sandesh, me pareceu tão assim, ah, não sei, me pareceu assim meio ridicularizado, né? Aham. Eu briguei com meu nome no começo, né? Depois eu fiz as pazes com ele, hoje eu gosto, curto, adoro Sandesh, né? Sandesh, quando eu fiz carteira de identidade, né? A minha assinatura é Sandesh, então, é um nome realmente que eu assumo até na minha identidade de mundo. Depois, abro uma empresa, o meu CNPJ é Sandesh, né? É o nome da minha empresa, tudo. Então Sandesh hoje é uma identidade, ele já, né, já existe há muitos anos. Ele nasceu dia 8 de março, né, um Dia Internacional até da Mulher, né, de 94. Putz, Né? O Sérgio é um capricorniano, mas o Sandesh é pisciano, né? que E eu acho que interessante. e talvez ele começou a abrir minhas antenas, meus psiquismos, e me ajudou a fazer entrar na linha de astrologia kármica e de astrologia sistêmica, e esses outros lados mais sutis de leituras de campo, de constelar mapas astrais, né, de trabalhar com constelação e mapas astrais, de botar os planetas boiando num potinho com água para ver o movimento dos planetas, de libertar um mapa, às vezes, os planetas daquela figura astrológica, de fazer essas outras viagens piscianas, assim. Acho que o Sandesh foi ancorando isso ao longo do tempo e das ferramentas que eu utilizo hoje dentro da astrologia, mas eu acho que é isso, assim, esse nome nasceu dessa maneira, foi escolhido por um mestre indiano, e foi junto na mesma época lá, em 94, e até hoje ele está aí, está meu companheiro, acho que só quem me chama de Sérgio talvez seja o gerente da minha conta no banco, mais ninguém, né? Então, né, minha esposa, meu enteado, meus sobrinhos, a família inteira já assumiu esse nome, então eu tenho inclusive amigos Sérgios, então se alguém do meu lado chama Sérgio, eu nem olho porque nem sou eu, né? Então Cara, é, que é incrível. Sandesh mesmo e tem uma história que eu gosto e como eu falei também gosto do nome Sérgio e o Sérgio foi o pré-requisito se eu ia aceitar ou não o Sandesh, então não tem problema nenhum de incluir meus nomes, né? Que você fala assim, fala o que você quiser. Não tem problema, né? Eu te conto a história que é uma história que eu gosto, acho faz parte da minha biografia, ela é bem assumida e bem vivida. Nossa, cara, que lindo isso, assim, que incrível. E que incrível essa conexão com o Osho, né? Eu acho muito massa, assim, tudo que o Osho representou e tal, e essa história toda, assim. Nossa, foi um presente, né? Foi uma coisa de outro planeta, né? Sim, sim. Para mim foi bem importante. Uma das coisas que eu mais gostei do Osho, como eu fui entrando em contato, quando eu me tornei discípulo dele, uma das coisas que eu mais gostei do Osho é uma coisa que muita gente reclama, mas eu realmente gosto. Cada livro que eu leio do Osho, às vezes, ou cada discurso que tem muito material filmado, hoje em dia dá para ver muitas coisas. Antigamente era videocassete, né? Depois, hoje na internet, YouTube tem bastante material, dá para ler e dá para assistir os discursos dele. Como é um mestre contemporâneo, né? Não é um mestre de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, como Buda, como tantos outros mestres, mas ele é contemporâneo. A gente consegue ver o que ele falou na íntegra e não como alguém escreveu o que falou, o que ele disse naquela época. A gente consegue ver o próprio cara Perfeito. falando, né? E eu vejo uma coisa fantástica que para mim é atraente no Osho, o cara é incoerente. Eu adoro incoerência, sabe? Cada vez que ele fala uma coisa, né, no próximo discurso ele fala o oposto do que ele falou do anterior, né? Aham. Ele, ele não tem compromisso nenhum
com a coerência dele, né? Ele é um sagitariano profundamente livre até as raízes, né? Se num momento ele diz sim, no outro ele diz não com a boca cheia, né? Perfeito, absolutamente, né, assim, sem nenhuma coerência. E uma vez perguntaram para ele, né, por que que você se diz e desdiz né, entre um discurso e outro? E ele falou uma coisa que é assim, ele está falando, ele disse, eu falo para muitas pessoas diferentes. Eu falo para muitas pessoas diferentes do mundo inteiro. E meus discursos ficam gravados e pessoas vão ficar ouvindo o que eu tenho para dizer, né, ao longo de muito tempo. Pessoas muito diferentes umas das outras, né? A mesma pessoa vai me ouvir em muitas fases diferentes da vida dela, né? Não só agora. Então, cada momento da vida da gente, a verdade é diferente. Tem uma época que a gente tem que correr e tem uma época que a gente tem que parar, né? E não ficar sempre correndo. Tem uma época em que a gente precisa desafiar e tem outras épocas que a gente precisa aceitar. Tem épocas que a gente precisa ousar e tem outras épocas que a gente precisa, né, realmente entrar nessa derrota. Então, como ele fala para muitas pessoas em muitas épocas e muitos momentos diferentes, é importante que a pessoa que escuta sinta o que bate no coração dela. Porque ele Uhum. está falando para toda uma gama de diversidades de realidades que não pode ser resumida numa verdade única e simples. O ser humano é muito. É aquela coisa, não tem só 12 signos, né? Não tem só 12 Uhum. ascendentes. Né? Cada signo, cada ascendente tem o regente desse signo ascendente que pode estar em qualquer outro signo, qualquer outro ascendente, aumentando essas combinações ao infinito. Né? Uhum. Simplesmente sistematizar uma única verdade, por si só, ela já é uma mentira. Então ele diz: ouça aquilo que bate no seu coração. E quando ele diz isso, é uma profunda autorização, né, para que eu possa ser eu mesmo e não ser o que ele quer. Para que eu, então Uhum. um mestre que me diz para eu ser eu e não para ser o que ele quer, esse é meu mestre. Né? Nossa. Esse nível de respeito, eu abaixo a cabeça para ele. Com esse nível de honra, né, que me coloca no meu lugar na existência, ele tem o meu respeito, a minha admiração e a minha entrega. Nossa, Sandesh, que incrível, assim, e é eu já fiz o mapa contigo já sentindo essa dinâmica, né, que tu traz pro mapa, assim, de conseguir trazer o entendimento e a aceitação e o amor em relação a quem eu sou. E hoje, quando eu faço o mapa, eu, é, é, eu já vou partindo daí, assim, né? E aí a pessoa vai olhando assim, não, mas esse signo, mas não sei o quê, não sabia que tinha tanto desse signo no meu mapa, não sei o quê. Eu já vou levando a coisa para esse lado, assim, não, mas tenta se aceitar, se amar, né? Buscando sempre o teu melhor, mas dentro de quem tu já é. Eu acho que esse processo ficou bem claro para mim quando eu fiz o meu mapa contigo, assim. Foi muito incrível e trazer isso para as pessoas, eu acho que é uma coisa que não tem como quantificar, sabe? Não tem como não é além do pagamento, assim. Você vê os olhos de uma pessoa brilhando em dizer assim, eu sou isso. E aí parece que ela pergunta inconscientemente, mas tu capta aquilo assim. Então não tem problema em ser assim? Não. Pelo contrário, é maravilhoso ser quem você é. Né? Tu deve ter muito esse insight, essa sacada quando tá fazendo o mapa e transparecendo isso para os outros. Isso é incrível, né? Sim, sim. Tem uma frase que eu gosto muito do Osho que norteia muito esse o meu jeito de astrologar, né? Que é assim: o Osho disse uma frase que é: a vida não é um problema para ser resolvido, é um mistério para ser vivido. E eu costumo levar isso quando eu faço umas consultas para as pessoas, digo assim: olha, ser assim do jeito que você é não é seu problema, não é para resolver, é seu mistério, é para você viver isso. Né? Aham. Então, o Osho disse que a vida é assim, e eu digo para as pessoas que elas são assim, né? Ah, mas eu tenho um problema, né? Ah, eu sou muito impulsivo, ou eu sou muito preguiçoso, ou sou muito falador, ou sou muito apegado, né? Olha, esse não é seu problema, esse é seu mistério. Né? Uhum. Se você é impulsivo, então você precisa encontrar lugares na vida onde tomar iniciativa é legal. Se você é Uhum. preguiçoso, você precisa cuidar de coisas que precisam de tempo para serem cuidadas. Né? Se você é falador, você precisa ter conteúdo para falar, então. Né? Se você é apegado, você precisa cuidar de coisas que precisam ser protegidas. Né? Então, assim, encontre um lugar onde ser do seu jeito, né, faz com que o seu jeito seja talento e não problema.
e não defeito, Incrível. né? Então, eu brinco dizendo, se tem olhos claros, vai ser modelo fotográfico em vez de trabalhar no sol, né? Encontre um Aham, lugar onde o seu mistério possa acontecer, e não onde você vai diagnosticar a sua característica como um problema. perfeito. Nossa, que incrível. Cara, tô muito feliz, assim, nossa, tô maravilhado com esse nosso papo, assim. Fica à vontade para divulgar o teu trabalho, para falar onde que a gente te encontra, né? Como que faz para encontrar, para te contactar, para marcar contigo. Fica bem à vontade, usa esse espaço da melhor maneira possível para divulgar o teu trabalho. Fica bem à vontade. Ah, grato, grato. Eu estou começando, assim, esse período agora de pandemia, ele me desafiou, né? Eu sou esse teimoso, antigo, meio tradicional, que passei boa parte trabalhando no século X, né? Então, eu adoro quadro negro e giz, né? Sou um cara que super valorizei, né, a vida, boa parte da minha vida, todo o trabalho presencial, tanto em consulta como em cursos, e resistente a isso. Aí, com o coronavírus, me encontrei com o Minotauro no meio do labirinto, né, na ilha de Creta, né, e todo mundo se encontrou, né, com esse monstro no labirinto, e aí então ele trouxe os desafios. E aí um desafio foi migrar um pouco para esse formato online, para esse formato à distância, né? Então as consultas passaram, né, a ser também, né, nesse momento estão ainda 100% online, depois eu vou voltar mais adiante para o presencial também, vai ser meio híbrido, e eu vou fazer essa experiência, primeira vez que eu vou fazer essa experiência, de começar uma formação de astrologia online, né? Maravilha. Durante 2 anos, né, ela vai começar a partir de março do ano que vem. Então, se alguém quiser marcar consultas comigo, ou se tem interesse em fazer uma formação de astrologia online, que vai começar a partir de março de 2022, 2 anos de formação até final, durante o ano letivo de 2022 e 2023, né? Essa vai ser a experiência. Depois eu vou voltar, provavelmente, para o presencial. Gosto do presencial, mas já saí um pouquinho do século X. Já que eu estou pilotando nave espacial, deixa eu continuar voando por mais uns 2 anos, até o Plutão sair de Capricórnio e a pandemia acabar totalmente lá em 2024. Né? Vou continuar umas Olha aí, experiências um pouco previsões, mais online. previsões. Né? E aí, para quem quiser, então, o jeito é mais simples de falar comigo, né? Eu procuro ir respondendo entre uma consulta e outra, por WhatsApp. Então, né, o DDD 48 999 981 964 é o meu WhatsApp, e aí, então, se tiver interessado em consultas, eu mando os meus primeiros horários livres, e se tiver interessado na formação de astrologia, fica o convite, então. Que bacana, nossa, incrível, assim. Bom, se tu quiser, a gente pode ficar mais tempo ainda conversando, porque foi muito incrível, assim, o papo contigo e tu conforme tu foi contando a tua trajetória da astrologia, assim, um pouco dos dilemas que eu vivo e também parece que é uma coisa quase como um ator, com um artista, né? O astrólogo é quase como se fosse você falou assim, eu ia, daí eu viajava, aí não tinha o dinheiro da passagem de volta. E é interessante, assim, essa dinâmica que a gente tem com essa coisa do astrólogo, porque é um trabalho tão precioso e, ao mesmo tempo, tão visto como um artista, né? Algo assim, para mim, muito interessante dessa forma. Acho que deve ver dessa forma também, né? Sim, eu acho que toda cultura toda cultura de todos os povos tem 3 formas de ser nutrida, de ser alimentada, né? Toda ciência, toda arte e toda religião daquele povo forma a cultura daquele povo, né? Uhum, E a astrologia, ela tá muito perto de ser uma arte, né? Ela tem um lado ciência, ela tem um lado que pode ser até quase religioso ou espiritual, mas ela tem muito a ver com uma arte. Só as artes têm musas inspiradoras, né? E quando as musas na mitologia grega nascem, né, esse grupo de seres, tem a última, a caçula, né? Essa musa, ela nasce, é a musa da astrologia. Então, se existe uma musa para a astrologia, né, mitologicamente falando, né, é porque a astrologia também é uma arte. Também precisa de uhum, inspiração, também é uma musa inspiradora. O astrólogo, ele não é só um cientista ou um religioso, ele é um artista. E tanto isso que tem o estilo de cada um fazer astrologia. Estilo é coisa de arte. Se fosse ciência, 1 mais 1 é 2, né? Mas uhum. também tem estilo para fazer astrologia. E isso precisa ser visto, incluído, tem essa musa de inspiração, inspiradora, né? E por isso tem esse lado que às vezes parece um pouco man baby, né? De ter que sobreviver, né? Vivendo com a astrologia.
ao longo da minha vida, né, essas experiências de sobreviver fazendo astrologia vai mudando, vai crescendo, vai diminuindo, em alguns momentos, né, mais desafiantes, até financeiramente falando, outros momentos bem prósperos, né? Já teve momentos muito prósperos na minha vida, com oportunidades, eu falei de um momento de escassez, mas também é importante contar para as pessoas que também há momentos de abundância, né? O momento que eu pude Aham. dar entrada na compra de um apartamento, né, vivendo uma vida de astrólogo, e ter casa própria, ter apartamento, pagar as minhas contas, dar de presente para minha irmã o vestido de casamento dela, para ela poder pagar, né? Então, assim, são momentos próximos em que eu, como astrólogo, posso dizer, olha, eu tenho dinheiro, eu pago por isso, eu dei certo na vida, né? Não é uma profissão para ser olhado a vida inteira como a margem, o marginal. Não, também um Perfeito. astrólogo pode ser uma pessoa que deu certo na vida, que é próspero, que investe, que, sei lá, bota dinheiro na bolsa de valores, né, que guarda dinheiro, que paga as contas. Eu sustento minha família. Minha esposa não trabalha, né? Meu enteado não trabalha, é uma criança de 10 anos, sabe? Eu sustento também minha família. Né, eu ajudo a minha irmã, eu ganho dinheiro com a astrologia hoje em dia. Há um sucesso nisso também que precisa ser reconhecido e valorizado. Há desafios, é uma história a ser construída, é uma história que inclui o tempo, sim, mas é uma história de sucesso também, né? Abarcar, abraçar, olhar para a astrologia, né? Não como algo que tira do astrólogo, mas também dá para o astrólogo. Exige Aham. tempo, dedicação, mas que também dá. É importante ser, né, olhado dessa forma também. Nossa, que incrível. Fico muito feliz. Nossa, muito, muito feliz com esse encontro aqui. E então, vamos deixar aquela finaleira, né? Uma Uhum. mensagem, uma ideia meio cápsula do tempo, né? Pode ser uma mensagem para ti, pode ser uma mensagem para as pessoas, pode ser uma mensagem que seja para a pessoa que viu o podcast amanhã, hoje, daqui um mês, fica à vontade. O que vier assim no teu coração, pode falar. Tua mensagem da cápsula do tempo. Eu acho que minha mensagem, meu desejo é que um dia todo mundo que nasça tenha seu mapa feito, né? Que possa se conhecer desde sempre, que possa se respeitar, né? Desde sempre. E que houve um tempo, muito tempo atrás, que as pessoas tinham vergonha, assim, mas o que que tu faz da vida? Blá, 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 eu sou astrólogo, mas não conta para ninguém, não. Era quase assim para não ir para fogueira, né? E eu quero que seja um dia que a gente possa olhar para as pessoas do nosso lado e dizer, mas escuta, tu não fez teu mapa ainda? Né? Assim, como é que tu não fez? Como é que tu não tem teu mapa, amigo? Sério? Tu tá vivendo sem teu mapa? Jura? Né? Então, assim, que a gente possa reconhecer esse lugar da astrologia, né, como algo de imenso valor, de imensa importância, e o quanto isso facilita a vida da gente. Tipo, é que nem perguntar, tu não tem celular? Né? Tu não tem Insta, né? Ou tu Uhum. não tem, antigamente o Face, sei lá do que. Como assim? Né? Tu não existe? Né? Então, aqui que um dia a gente possa olhar assim, mas tu não tem teu mapa? Como tu não tem teu mapa? Né? Então, que a astrologia possa ocupar um lugar de valor, de apoiador, nutridor, né, para as pessoas, né, no mundo. Essa é a minha mensagem, meu desejo de um futuro onde isso possa ser uma realidade. Nossa, incrível, incrível. Sandesh, quer deixar alguma consideração final? Quer falar alguma coisa? É importante também, eu sempre digo isso no podcast, né? Teve alguma pergunta que eu não te fiz e que tu queria responder? Também fica à vontade. Às vezes. Né? Não sei, não sei. Eu acho que é isso, assim. Não sei exatamente que pergunta você poderia ter me feito, que não respondeu. Acho que fiquei. Adorei as perguntas que você me fez, me fez fazer um passar, né, rolar pela história toda, né, Que e tudo. bacana. Acho que a grande questão é, é reconhecer, assim, o quanto é importante que a gente possa utilizar as oportunidades que a gente tem na vida para se fazer bem. Seja com astrologia, seja com uma vida profissional, seja num relacionamento, seja numa doença, numa questão de saúde, num encontro, né? Assim, tá, isso aconteceu. Aconteceu esse mapa, ou aconteceu essa briga, ou aconteceu essa Aham, promoção, né? Aconteceu uma viagem. Ok, como é que eu posso fazer o uso disso para me fazer bem? Para não me perder, né? Nem nos aham. excessos das coisas boas, nem nas carências das coisas ruins, né? Eu acho que a grande história, meu grande desejo, minha consideração final, assim, o laço que eu gostaria de dar é sempre como eu posso fazer e uso disso, né? Para que isso possa fazer bem para mim e para as pessoas à minha volta.
Incrível, incrível. Gente, esse foi o podcast de hoje, né, aqui com o Sandesh. Por favor, então, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, esse podcast, e a gente se vê no próximo. Valeu. Se despede aí, Sandesh. Valeu. Gratíssimo, gratíssimo pelo convite, Juliano. Um beijo para todo mundo. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.